Hoje o Secovcast vai falar sobre associativismo, parceria, o quanto é importante estar juntos no setor imobiliário. E alguém que está à frente de uma instituição importante, que inclusive nasceu de dentro do Secov e hoje tem vida própria e um papel muito importante no setor imobiliário, que é a Central Imóveis. Hoje eu converso com Cleiton Zanoni. Cleiton Zanoni é empresário do setor, diretor da Imobiliária Zanoni, está à frente da Central e está aqui comigo. Muito obrigado, Cleiton, pela sua participação, por aceitar o meu convite. Boa tarde, Wilson. Quando a gente fala de setor imobiliário, a gente fala de uma grande quantidade de empresas com a diversidade muito grande, às vezes, de atuação no mercado. Perfis diferentes, algumas delas têm histórias diferentes, algumas são empresas familiares, outras empresas são mais novas, algumas mais profissionais ou não. E você está à frente de um setor que representa também o setor imobiliário, como o Secov. Qual é o grande desafio de você lidar com um setor tão variado, mas que precisa, em algum momento, falar a mesma língua? Gilson, esse é um dos propósitos da nossa associação, da nossa rede, né? Reunir numa mesa concorrentes, mas que não competem entre si, né? Concorrem, mas entendem que esse é o poder do associativismo, inclusive, né? Que entendem que o mercado precisa de que a gente se una e trace boas práticas, trace estratégias, resolva problemas juntos, né? Então, o papel da nossa central é esse, é trazer à mesa os interesses em comum que as empresas têm do setor, para que o setor seja melhor para quem trabalha nele e para quem consome ele, né? Para quem quer comprar, para quem quer vender, para quem quer alugar, financiar. O mercado falando a mesma língua, tendo as mesmas boas práticas. O público sabe que, principalmente nas imobiliárias da nossa rede, da nossa central, vão ter um melhor atendimento, enfim, empresas com dezenas de anos, algumas com mais de 50, né? Como nós temos lá a Sandra, Santa Catarina. São empresas que, na prática, é um pouco da história da própria cidade e da ocupação urbana da cidade. Perfeitamente, fez parte desse pioneirismo, né? Ajudou na urbanização, na colonização da cidade, né? Participou, viu a cidade crescer. A nossa imobiliária tem mais de 40, e as mais jovens lá, enfim, todas têm uma experiência muito grande de mercado e um compromisso, né? De não sermos aventureiros no mercado, que infelizmente admite gente com umas práticas, assim, né? Vamos dizer, certas má-fé. Então, a gente se unindo, a gente garante que o nosso mercado seja o mais blindado possível de empresas forasteiras que venham aqui de fora e se aventurem aqui, enfim. Na tua opinião, quando a gente entra no mercado como esse, quando a gente começa a conhecer o mercado imobiliário, a gente percebe que o mercado ele tem pessoas no centro dele. Porque você vai vender um imóvel para uma pessoa, você vai alugar um imóvel para uma pessoa, as pessoas estão, alguns fazendo negócios, outras pessoas não, estão realizando um sonho, tem gente vendendo por vários motivos, tem gente comprando por vários motivos, mas existe ocupação urbana, existe, de uma certa forma, todo mundo à procura de uma certa satisfação com aquilo que está fazendo. Claro. Como é que a gente pode fazer isso bem? Atendendo, às vezes, a partes que nem sempre convergem. Às vezes tem divergências, né? Eu estava comentando esses dias, até fui numa visita a um imóvel, a pessoa queria vender, mas ela tem um apego afetivo imenso ao imóvel. Aí ela falou um valor, aí o corretor estava comigo, conversou, tal, respeitou muito, é muito profissional, mas ele falou assim, Gilson, esse é um problema. O imóvel não vale, mas a pessoa quer. Pessoas, né? Como você falou, vamos tratar então de pessoas no âmbito de quem consome o nosso mercado e de quem trabalha nele. De quem consome, toda venda de um imóvel, ele tem uma história familiar por trás, uma demanda, né? Ou a pessoa se casou, ou ela se separou, ou ela veio de outra cidade para morar na nossa, ou ela ascendeu e quer morar melhor. Então, o papel do corretor é mediar esses interesses, né? Eu costumo dizer que uma das profissões que não vai acabar, não corre risco de acabar, é a do corretor de imóveis. Por quê, Cleiton? Porque, como lidamos com pessoas, se a gente colocar comprador e vendedor numa mesma mesa, não sai negócio. Sai briga, mas não sai negócio. É preciso que alguém medie os interesses, porque os interesses batem de frente um com o outro, né, de comprador e de vendedor. Mas é uma coisa delicada, né? Porque se você pensar, existe um vendedor com uma expectativa e um comprador com uma expectativa. Outra, e o negócio, ele para ser justo e bom, ele tem que ser bom para as três partes, para quem vende, para quem compra, para quem media. Então, isso que você citou de exemplo, assim, de apelo emocional, né?
um dos grandes problemas e um dos grandes calcanhares de Aquiles assim, da nossa categoria é a questão da avaliação dos imóveis. Que Maringá já tem uma tendência de supervalorização dos imóveis, porque é uma cidade que todo mundo quer morar, consequentemente pela lei da oferta e procura, quando tem muita gente procurando, temos uma alta dos preços, o que é saudável até certo ponto, mas se a gente também perde a mão, vira uma hiperespeculação imobiliária, onde não tem justiça social daí. Porque se você quiser pedir, você pede o que você quer, mas entre o que você quer e o que vale tem uma diferença. E como é que você cria esse meio termo? O preço é o que se pede, o valor é o que se paga. Exatamente. Então, uma das grandes dores que a gente tem no mercado é essa, e uma das grandes responsabilidades que um profissional da área tem que ter, de regular o mercado. Então, assim, o mau profissional, ele adota o preço que o dono quer trabalhar, que o vendedor quer que peça. E o bom profissional explica o que é o que o mercado paga e as condições como funcionam. Então é isso, nós temos a obrigação de manter os imóveis aqui num valor justo de mercado. A especulação imobiliária ela é saudável dentro desse espectro, né? Ou seja, tem limite. Tem limite. Maringá é uma das cidades eleita diversas vezes, o ano passado novamente, como a melhor cidade para se viver no Brasil, para se criar filho, para se trabalhar, para se ter qualidade de vida, segurança. Então é normal que a gente tenha um mercado imobiliário pujante e, até certo ponto, blindado do restante do mercado da economia nacional, por exemplo. Agora, uma coisa importante, Cleiton, quando a gente tem nesse mercado essa especulação, e vamos supor que eu tenho um imóvel, vou lá na tua imobiliária e falo assim, eu acho que esse meu imóvel vale 1 milhão. Você fala assim, Gilson, você pode achar que vale, né? Mas vou colocar aqui, estou chutando o número, uma avaliação realista, vou usar assim, ou de mercado, 800 mil, 750 mil. Essa média aí mesmo. Aí eu vou eu não vou fazer essa coisa com o Cleiton, não. Eu encontro uma outra imobiliária do João, da Maria, que fala assim, não, Gilson, claro que vale até mais e tal. E eu vou lá e coloco meu imóvel lá. Perfeito. Acontece todo dia isso daí. Aí como é que fica? Porque se alguém assume o valor de quem quer pedir, com certeza vai ter dificuldade para vender. Sim. Aí entra a questão, como estamos falando de pessoas, né? A gente falou de pessoas que consomem o nosso mercado. Agora vamos falar das pessoas que trabalham nele. O seu gancho foi bem feliz. Realmente a gente tem esse papel de regular valores. E quem dos profissionais que não se atentam nisso, eles criam uma expectativa em quem vende de que vai ter aquela liquidez, que não é atendida, não é correspondida. O imóvel fica no mercado disponível para venda há bastante tempo. Aí depois o preço tem que ser adequado. E quando um imóvel, o mercado sabe que o preço dele foi adequado, foi colocado, abaixado, né? Foi colocado próximo do que vale, o imóvel já fica com aquela fama de que não vendeu e de que teve que baixar o preço agora. Então isso não é saudável para o mercado. O certo é que o imóvel seja avaliado corretamente e que em cima disso o imóvel entre numa rede como a nossa, por exemplo, para ser amplamente divulgado e trabalhado. Agora, para manter esse apelo de ser uma cidade, uma das melhores para se viver, já teve o título da melhor para se viver várias vezes, ela precisa ter cuidados com isso. Né? E o mercado imobiliário tem um papel muito importante nisso, porque quando você fala do associativismo, tanto o Secov como a Central, tem que ficar muito atento ao planejamento urbano, por exemplo, ao desdobramento urbano, porque de repente a mudança de um plano diretor da cidade faz um imóvel que teria um apelo A ir para um apelo B, de repente não é mais aquele perfil. Exatamente. E as pessoas que são donas dos imóveis também não se atêm muito a isso, de repente isso muda completamente o perfil. Né? Essa atualização e essa atenção que se tem que ter é algo que o mercado tem? É preciso tomar cuidado, senão a gente acaba dando um tiro no pé de não ficar acompanhando isso e de repente o mercado muda e a gente é um pouco responsável por não acompanhar? Perfeitamente. Por isso que dentro das nossas associadas, por exemplo, nós temos vários diretores que estão em várias comissões de prefeitura, de CREA, de Cresce. O próprio Secov aqui, o presidente, é um associado nosso lá. Então, assim, na nossa mesa da Central Imob, a gente tem representante em todas as esferas da sociedade civil organizada. Então, a gente está sempre atento. Nós, bons profissionais do mercado imobiliário, estamos sempre atentos a todos os movimentos que é feito em termos de código de obra, de ocupação do solo, urbanismo. Então, assim, a gente sempre sabe, vai sair uma ciclovia na avenida tal, vai revitalizar aquele eixo.
Isso vai impactar no valor dos imóveis no mercado? Isso, os nossos clientes já têm acesso a essa informação aí através da gente. Então, sim, o bom profissional está atento. Existem hoje também uma classificação de zonas de interesse social. Isso que você falou, que são áreas que não tinham apelo, por exemplo, de verticalização. Mas, quando apresentados um projeto na Câmara, existe um processo que pode tornar aquela área que não tinha apelo comercial numa zona de interesse social, onde pode se verticalizar moradias para programas habitacionais, enfim, a moradia para o pessoal. A primeira moradia, né? Então, sim, Maringá é uma cidade dinâmica. A gente vê que a antiga Vila Operária, que hoje a gente chama de Zona 3, é um exemplo disso. Mudou completamente. Da origem dela para o que ela é hoje é completamente diferente. Foi fundada com o propósito de ser uma vila operária, como o próprio nome diz. E hoje, pela proximidade do centro, o nosso Parque do Ingá, que é o nosso Central Park aqui de Maringá, né? E pela mudança do projeto de lei que permite a verticalização ali, hoje é um canteiro de obras, né? A região sul da cidade mesmo, eu acho que é uma mudança das mais significativas. Eu sou maringaense nato, não sei você, mas eu olhava para aquela região, era uma região de chácara, era uma região periférica, e nos últimos 30, 40 anos ela mudou completamente o perfil dela. E não tem como, Gilson, a gente desvincular o sucesso que Maringá tem enquanto qualidade de vida, o sucesso que o nosso mercado da construção civil e o mercado imobiliário tem, das gestões públicas do poder público, né? Independente de quem teve no poder nos últimos anos em Maringá, sempre tiveram essa preocupação de que Maringá crescesse dentro de um plano diretor, dentro crescesse organizada. Então, é bonito ver os poderes todos, a sociedade civil organizada, o poder público, preocupado que a cidade cresça, mas que na zona sul, onde era tudo chácara, beleza, vamos lotear, onde é soja hoje vai ter rua, conforme um mapa que já existe, e dentro disso uma porcentagem dessa área que vai ser loteada tem que ser reservada para equipamento público, creche, escola, posto de saúde, e, por exemplo, vai ter uma nova região de Maringá que está crescendo, a gente tem que entender se o transporte público vai atender. Enfim, Cleiton, aí tem uma nada é descentralizado. Deixa eu te perguntar uma coisa que sempre me foi muito curiosidade. Maringá, ela tem gargalo. Você sabe disso, a gente sabe. A gente estava até conversando, você estava vindo para cá. Falou, pô, isso tem lugar para estacionar, é uma coisa difícil. Cidade... E isso impacta no mercado imobiliário. Mobilidade urbana, por exemplo, impacta. A gente fala de cidades adensadas. Existem projetos de verdadeiros bairros na cidade que tentam resolver esse problema. Eu tenho uma vizinha minha que estava no elevador hoje comigo, ela veio de outra cidade e nosso prédio tem uma acessibilidade a vários serviços. Tal. E ela falou, olha, é muito legal, porque aqui eu posso ir no mercado. Tal. Só que isso, em alguns momentos, para quem tem que se deslocar, é um problema. Tem horas em que o mercado imobiliário também tem que olhar que ele tem uma certa responsabilidade social, ele tem que começar a defender certas bandeiras, nem que isso impacte, às vezes, no imediato. Hoje... A tendência é essa, mas é uma tendência problemática. A gente tem que, em determinado momento, defender uma mudança de comportamento por questão ambiental, social. Sim. Em Maringá, essas mudanças não são bruscas porque elas estão sempre alinhadas, né? Então, por exemplo, nós temos os fundos de vale aqui, que são as regiões que têm rios, né? Maringá não é muito cortada por rios, pelo menos não grandes, são os pequenos, mas todos eles têm uma preservação dessa mata ciliar, tem recuo de construção. Outra coisa que o nosso código de obra é muito feliz é que as obras que têm que ser aprovadas pelo poder público, pela prefeitura, tem que ter área permeável, tem um coeficiente de construção que não pode ser excedido. Então, assim, isso evita o quê? Alagamentos, né? Uma cidade que drena, que não escorre tudo para a galeria pluvial. Então, outras preocupações, como se for de mobilidade. Sim, é tudo feito estudo. Vamos permitir verticalização nessa área? Vamos. Mas, assim, a rede de esgoto atende, ok. Transporte público atende, ok. Mas vai aqui superadensar o trânsito? Sim. O que a gente pode fazer? Vamos colocar essas avenidas num trecho único, vamos colocar no sentido das 4 pistas, todas no sentido, como é em Maringá. Na época que foi mudado isso, causou uma revolução danada. Sim, eu lembro. Uma crítica danada. Duque de Caxias toda no sentido, os mais antigos, pô, eu ia ali, tem que dar uma volta enorme. Mas você vê que hoje, mesmo em horários de rush,
Temos gargalo? Temos, mas eu acho que ainda é muito aceitável. E Maringá, então, cresce muito organizada. A gente não tem, assim... Não é o mercado imobiliário que dita o crescimento da cidade. É o nosso plano diretor, Master Plan, que quem vem investir no mercado imobiliário na construção civil em Maringá se adequa a esse plano piloto. Então, essa é a magia de Maringá. Quando ele não dita, ele acompanha, segue, mas ele também se preocupa a ideia de que é preciso, por exemplo, pensar de bem-estar, qualidade de vida. Sim, É preciso ter algumas bandeiras porque hoje, Gilson, a gente não vende só metro quadrado, a gente vende essa qualidade de vida que você citou, que você tem aqui no prédio, dos serviços estarem no térreo, numa galeria dentro do próprio prédio. Foi feita uma visita técnica no Eurogarden, que é o bairro mais sustentável e tecnológico do Brasil e que sai de grande parte do mundo. Um projeto inteligentíssimo de segurança pública, de essa questão de preocupação com a mobilidade. Então, Maringá vai ter naquela região shoppings, com edifícios comerciais, residenciais, áreas públicas, tudo num projetado para que a Maringá mantenha essa qualidade de vida. Então, hoje, não se vende só imóvel empilhado, que não tenha esse atrativo de uma qualidade de vida, entendeu? Então as pessoas não vão nunca optar, e a tendência é defender isso, de que morar é apenas morar. Não. Você tem que ter uma moradia que esteja sintonizada com as necessidades das pessoas. Perfeitamente. E ainda mais quando envolve convivência entre as pessoas. Aí o setor imobiliário tem que conversar muito para que ele defenda a mesma bandeira. Porque aí tem uma coisa interessante que eu queria te colocar. A gente tem uma cidade que ela é, via de regra, Maringá é uma cidade com predominância de uma classe média, média alta, alta. Só que também existe uma variação de bairros, perfis populacionais, de perfis econômicos também. Sim. E o mercado imobiliário atende todos eles. Algumas imobiliárias são mais especializadas num setor ou no outro, mas em algum momento você tem que conversar sobre isso, né? A gente tem que educar gestores imobiliários a entenderem que o empreendimento dele não envolve só os interesses dele, porque eu imagino que as conversas às vezes são meio complicadas. Quando você fala, tudo bem, para o seu negócio pode ser muito bom, mas para o mercado não é. Sim, é uma preocupação eterna. O nosso mercado, a gente está capilarizado com quem consome, com quem mora. Então, quem incorpora, quem edifica, quem constrói, desde as grandes, médias a pequenas construtoras, elas ouvem muito quem vende, porque a gente que vende ouve muito quem compra. Então, Maringá, por essa questão da qualidade de vida toda, realmente quem vem morar aqui, quem é daqui, não quer simplesmente morar, quer morar perto de praça pública, perto de serviços públicos que funcionam, porque Maringá funciona, né? É diferente de uma realidade do restante do Brasil. Então, sim, existe muito essa preocupação do morar com qualidade. A gente vê que é uma tendência de mercado as moradias serem mais compactas, fora o alto padrão, que ainda goza desse direito de morar grande, né? Moradia compacta hoje atende a necessidade das famílias atuais, né? Que não são mais com muitos filhos, não são configurações familiares, são das mais diversas. Então, a moradia compacta hoje atende muito bem essa nova forma, configuração de família, mas ao mesmo passo em que diminui a área comum, que virou uma moradia mais compacta, ela preza pela questão do coletivo. Por mais que você more com poucas pessoas na sua casa, você vai morar num ambiente que tem muita gente envolvida na área social. Tudo é pessoas, como a gente começou essa conversa. Então, é um mercado que lida com uma questão delicada, que é o morar. A qualidade de vida passa por isso. Maringá consegue ter 100% de água tratada, encanada, 100% de rede de esgoto. Não existe hoje uma moradia em Maringá que não seja atendida por rede de esgoto. Cleiton, deixa eu te fazer uma pergunta, já que você tocou no assunto das moradias compactas. Pois não. As pessoas agora têm poucos filhos, né? Eu estava comentando uma vez, numa conversa aqui no Secovcast, de que no meu prédio, eu moro há mais de 20 anos no prédio. Então, quando eu entrei no prédio, o playground onde as crianças brincavam era super disputado. Tinha criança no elevador direto. Eu mesmo tinha, né, filhos pequenos. Hoje não. Hoje é raro encontrar uma criança, né? Quase sempre quando muda uma família nova no prédio, aparece uma ou outra com criança. A população está envelhecendo.
Não só aqui no Brasil todo. E o mercado imobiliário está atento a isso, porque ao mesmo tempo que eu tenho jovens, né, famílias novas, casais jovens que querem ter poucos filhos, eu tenho pessoas que estão chegando aos 60, 70, 80. Eu tenho um vizinho meu que tem 90. E ele mora com a esposa, que também tem lá 80 e poucos anos. A gente está tendo uma população que está envelhecendo muito, a gente tem que se preparar no mercado imobiliário para isso. Isso é discutido pelo setor. É uma realidade. A gente entende alguns conceitos, como, por exemplo, diminuiu-se os playgrounds para crianças e criou-se os pet grounds. É verdade, verdade. São os espaços para pet. As famílias hoje, via de regra, quase todas têm pet. Precisa de um espaço em comum para ele não ficar só dentro de um apartamento, por exemplo. Então, essa é uma coisa que, se a gente falasse disso há 10 anos atrás, que 10 anos é ontem, né? Imagina 20, 30. Não, isso nem se comentar. Inconcebível, um absurdo, um despropósito. Vou fazer um espaço para pet no meu prédio. Ninguém acharia qualquer finalidade para isso. As casas que a gente vê até o final dos anos 90 ali, muitas delas tinham vagas para um único carro. As casas em terrenos gigantes, casas enormes, vários quartos e garagem para um carro. A configuração familiar era essa: o pai tinha um carro e os filhos não. Hoje, um casal com um filho, os três têm carro, cada um tem o seu. Perfeito. Então, o mercado sempre se adapta a essas novas realidades de configurações familiares. Realmente a população envelheceu bastante. A acessibilidade em Maringá é uma coisa que não se vê no resto do Brasil também. Aí a acessibilidade eu entro no mérito dos idosos e dos cadeirantes, PCDs. Que é outra demanda importante para o mercado. Importantíssimo. Os lançamentos hoje têm uma parte dele voltada para esse público PCD, principalmente os de programa habitacional, né? Então você vê unidades que são térreas, que têm as portas maiores, o banheiro de um espaço maior para que um cadeirante consiga utilizar. Então o mercado entendeu, não só por questões de mercado, mas também por questões de política pública voltada para isso. Enfim, os imóveis têm que ter características de acessibilidade, os imóveis têm que atender essa nova configuração de menos pessoas na família, essa questão dos pets, por exemplo. Hoje os condomínios têm mercados, pequenas conveniências no seu térreo, aquilo que você falou de comodidade, né? Voltamos nisso. A pessoa não sai, precisa de um macarrão, precisa de um... Sim. Não sai Hoje tem prédio que tem armazéns próprios dentro do próprio prédio. Exatamente. Então, o mercado tem que oferecer soluções para as demandas que surgem. Vou te fazer uma pergunta de curiosidade também. Está muito legal a conversa. Eu vou explorar você um pouquinho pela tua liderança no setor e também porque você entende dessa relação do mercado com as pessoas, que é o nosso tema, as pessoas e o mercado. A gente sabe que as pessoas, no passado, meus pais, por exemplo, seus pais, compravam imóveis por uma vida inteira. A gente tinha famílias assim que passaram uma vida numa casa. E às vezes eles ficam lá na casa até o fim. Só que as pessoas hoje também casam e descasam. As pessoas muitas vezes mudam muito de emprego, de lugar. E calculo que isso impacta no lugar de morar. A casa por uma vida inteira, ela já não existe mais. Ela mudou. Mudou. Hoje a gente vê que essas casas, Maringá tem muitas delas ainda. Sim. Que pessoas da nossa geração foram criadas, então são casas com 40, 50, às vezes até mais idade, mas que logo vão ceder ao crescimento da cidade, vão virar uma casa mais nova, né? Aquele modelo de retrofit que a gente chama, que são pessoas que compram casas antigas porque são geralmente muito bem localizadas e fazem uma reforma, mantendo alguns aspectos da arquitetura tradicional. Original. Mas não, as pessoas não... Retrofit chama isso. Retrofit. Que legal, bacana. Eu não tinha ouvido falar disso. E é uma tendência forte aqui para Maringá, os grandes centros já tem muito disso. Você atende isso. Existem gente que compra casa antiga e ele dá uma remodelada nela, moderniza ela. Mas mantém um certo perfil. Tem os que fazem isso para uso e tem muitos investidores que fazem isso para vender. Para negócio. Imóveis com essa característica, reformam e vendem, porque esse apelo retrô, né, do retrofit, ele está muito em voga, né? A arquitetura ela é muito cíclica, né? Hoje você percebe que a arquitetura é um pouco mais fria do que antigamente. Antes eram muitos recortes de telhado, muitas texturas, muitas cores. Hoje tudo em tom mais neutro, telhados mais retos, linhas mais retas, né? Então,
O mercado, ele se adapta sempre. Ele recria e cria em cima do que você acha que é o antiquado ali. E outra coisa que tem mudado também, que é interessante a gente frisar, no comportamento de quem consome imóvel. Não existe mais, então, a casa da família, que fica guarda de 50 anos. Uhum. Por quê? Porque o comportamento nas últimas décadas essas novas gerações, por exemplo, com o advento desses aplicativos de transporte, as pessoas, essa geração, não aspira em ter um carro próprio, muito menos um carro zero. Então, por quê? Porque é muito mais prático para elas utilizar... Se deslocar com o aplicativo. Hoje mesmo teria sido, se eu tivesse vindo de Uber. É verdade, você teve dificuldade para estacionar, né? Então, essa geração, ela provavelmente, a maior parte dessas pessoas nem queiram dirigir, ou se quiser não vão ter aspirações. Então, a indústria automobilística tem que se adequar para isso. E isso reflete também nos imóveis. Essa mesma geração não sonha em investir, em ter muitos imóveis ou em ter uma casa enorme para encher de filhos. Ele quer ser mais nômade, um nômade digital. Ele não vai transformar isso num patrimônio fixo quase sempre. Ele vai querer ter talvez algum recurso, mas vai querer ter movimento. Via de regra, obviamente, vão ter as exceções. Sim. Mas hoje essa questão do trabalhar home office, dessa questão de ser nômades digitais, as pessoas muda, reconfigura, né? Muito do comércio hoje é digital, então muita loja de rua vai mudar a sua forma de trabalhar ou vão deixar de existir. Só que nesse mesmo passo, deixam de existir, mas os e-commerces precisam de pátios para distribuir o seu material. Então, vai deixar de alugar loja no varejo? Vai mudar um pouco, mas em compensação, outras locações, outras construções, outras incorporações vão atender. Então, assim, tudo passa pelo digital hoje, né? Cleito, eu tenho que fechar minha conversa com você, porque o tempo passa. É muito bacana, é um barato, mas eu quero fechar com o seguinte: você falou do mundo digital, né? E o mercado imobiliário, ele é um barato, porque a gente estava até comentando isso aqui antes da conversa nossa. Você tem pessoas hoje que atuam no mercado imobiliário, e mesmo clientes, né? Que já tem uma certa idade, uma dificuldade de lidar com o digital, prefere a conversa no presencial, né? Tem aquela imobiliária que está lá na calçada, as pessoas preferem que o cliente entre, vai até a casa do cliente, vai conversar com ele. Né? E tem gente que, nossa, lida com o aplicativo com uma facilidade enorme. Eu vou procurar imóvel no aplicativo e tem também corretores que lidam muito bem com o mundo digital, fazem vídeos do mundo digital. O quanto que isso está impactando o setor? O quanto que as pessoas estão mudando e a relação entre o mercado, o consumidor do produto, o cliente, a própria imobiliária, os corretores estão mudando? Nosso mercado, o profissional tem que ser híbrido, né? Ele tem que atender quem tem essa dificuldade com o digital, quem é analógico. E grande parte de quem consome imóvel hoje, grande parte de quem tem imóveis para se locar, são pessoas de uma geração... os boomers, né? Que são pessoas mais analógicas. A gente com um pé no analógico no digital e uma outra geração que já nasceu no digital. Então o mercado, o profissional do nosso mercado tem que ser híbrido. Nós também estivemos, eu vou aproveitar e citar essa questão digital, com o lançamento que nós estamos da Central do nosso novo portal. Quando a gente foi fundado, há 25 anos atrás, a gente se uniu em torno, além dos propósitos de capacitar, de regular mercado, enfim... de fortalecer as parcerias, nós tínhamos um jornal, um periódico exclusivo para imóveis, que na época veio bater de frente com as grandes mídias que nós tínhamos impressa. Então nós nos unimos em torno de uma mídia impressa que era o veículo que falava com quem consumia o nosso mercado. Hoje mudou, hoje a mídia impressa praticamente desapareceu. E hoje o nosso jornal é o nosso portal. Que é o mundo digital, é o acesso do digital. Nós concentramos as maiores e melhores ofertas de Maringá hoje, das nossas associadas, dentro do nosso portal. No segundo momento, nós vamos englobar as demais que estão fora da nossa rede, mas que também fazem um bom trabalho no mercado. Porque a gente quer transformar esse portal numa referência para quem, não só profissional que trabalha na área, mas principalmente para quem consome. Quero morar, quero mudar, quero vender, quero alugar, quero comprar. Saber que num único endereço, a um clique ali de distância, ela vai ter tudo isso na mão. Quem tem dificuldade ainda tem, os filhos geralmente fazem essa função, é uma pessoa idosa que quer mudar. Tem alguém jovem do lado? Sempre vai ter. Então, assim, a gente se adequa a atender todo mundo, mas é cada vez mais
a questão digital é cada vez mais presente e é um caminho sem volta, né? Então a gente tem a obrigação de se adequar a ele para que quem consuma tenha essa facilidade na mão. Cleito, eu sempre fecho a minha conversa com o seguinte: a importância do associativismo. Tá? O Secovi e a Central são um exemplo típico disso. Para o setor, como é que você avalia o associativismo, o papel da Central, o papel do Secovi no setor imobiliário? O Secovi consegue ser um sindicato patronal de uma rede de imobiliárias fortes, preocupadas com o mercado, da mesma forma a nossa Central, a nossa rede. Como eu te falei, são redes que a maioria dos associados são os mesmos, porque entende que juntos somos melhores e mais fortes. A gente precisa que o mercado seja saudável, seja ético, para quem trabalha, para que isso se estenda para quem consuma. Então, Maringá, nesse celeiro associativista que a gente é, cooperativista, consegue reunir numa mesa, como eu falei logo no começo da nossa conversa, dezenas de concorrentes que entendem que tem que ter uma diplomacia na hora de concorrerem, que entendem que tem interesses em comum que precisam ser defendidos, debatidos, tratados, interesses da comunidade que precisam ser trazidos à mesa de quem está no mercado. Então, assim, é um prazer ser de uma cidade com esse espírito associativista. É uma honra estar à frente de uma associação tão nobre, esse propósito de serem empresas muito bem-sucedidas, que poderiam muito bem não sentar na mesma mesa. Claro. E não... Cada um por si, né? Iam se manter no mercado, mas a que preço, a que custo, enfim. Então, assim, é bonito de ver que os empresários de Maringá, a grande maioria deles tem esse espírito associativista. E é um orgulho ainda maior isso dentro do meu mercado, do nosso mercado. A gente tem até comitivas de outras cidades que vêm conhecer a nossa forma de trabalho para replicar lá, porque admiram demais a gente conseguir o que outras praças não conseguem, que é se associar para um bem comum. Então é isso. Cleiton, muito obrigado pela tua presença. É muito legal conversar com alguém que, além de ser gestor de um empreendimento, conhecimento que você tem, é muito bacana conversar, você dá vontade de conversar sobre um monte de coisa. Vou querer replicar e a liderança dentro do setor associativista. Parabéns e obrigado. Obrigado a você. Conversei com o Cleiton Zanoni, que é, pelo que vocês mesmos viram, escutaram, além de um empresário que tem uma capacidade de compreender o mercado, entender as dores e relações que o mercado tem, as mudanças que ele tem, entender a importância do setor, discutir o que ele é, onde ele é, e manter uma qualidade, uma ética no setor. Por isso que instituições como o Secovi, instituições como a Central, são vitais para que o mercado e a própria cidade continue sendo o que ela é. Até o nosso próximo encontro.